Muito bem, 12h41 de volta aqui com o seu Atos no rádio, direto dos estúdios do Jornal Atos, falando pela Transvale, nossa parceira de todos os dias, e é claro também pelas nossas redes sociais. Aliás, quem está acompanhando nas redes sociais em vídeo já viu aqui que temos visita mais que importante, que ao meu lado, uma dupla. Aliás, o Tão teve com a gente aqui na semana passada, né? Obrigado, Tão, pela visita. E aqui ao meu lado também o futuro presidente da Câmara de Lorena, o vereador Bruno Lorena, vereador jovem, inclusive a gente até citou você aqui numa conversa com o Maurinho Fradique, na semana passada, o Bruno, e eu estou tendo a oportunidade de falar com o Bruno agora aqui, vereador que está indo para o seu segundo mandato, no último, se estabeleceu muito bem em não, principalmente por não se esconder de discussões. Sim. E eu acho que isso, é claro, também tem um grupo político muito forte, mas eu acho que isso marcou a reeleição do Bruno pela forma como ele se colocou no primeiro mandato, inclusive quando era momento de confronto. Eu vou chamar de futuro presidente, porque se eu chamar de presidente aqui, a presidente Hélida também vai, peraí, vai confundir o povo que está escutando a gente. Então, só para lembrar, no dia 1º, Hélida Vieira, eleita presidente, a mesa diretora com o Tão participando está na ativa, e agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, nós teremos Bruno Lorena, presidente da Câmara. Como é que foi para você essa votação? Já era uma expectativa? Já tinha o seu nome como único nome ali na disputa final? Como é que foi para você essa eleição? E obrigado pela visita, Bruno. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal Atos. É um prazer estar aqui. Minha primeira vez aqui no Jornal, Francisco. E foi muito bom. Estou muito feliz e tenho só agradecer ao grupo dos 9, né? A gente vê aí o excelente trabalho que a Hélida vem fazendo na Câmara, e a gente teve a certeza de que a gente precisava continuar esse trabalho. Então a gente reuniu os 9 e colocamos a chapa. E essa chapa a gente tinha certeza de que a Hélida precisaria estar com a gente, estar conosco na mesa. E com isso, como a gente colocou, e o pessoal já sabia que esse grupo dos 9 se formou, então a gente acabou ganhando todos os outros votos, né? Estou muito feliz, assim como você disse, Francisco, venho de um mandato de embate, né? Não me escondi, sempre mostrei o que o povo de Lorena queria que eu mostrasse, assim continuarei fazendo. Porém, já que você tocou nesse assunto, Francisco, eu preciso dizer o seguinte, que hoje, até por experiência, né? Sou um vereador mais novo da Câmara de Lorena, continuo sendo, né? No mandato passado era também, e foi muito desgastante, né? Eu tive muitos embates ali com vereadores, e a gente sabe que o trabalho em conjunto é melhor para a cidade. Então eu fiquei ali em embate pelo povo, pela cidade, que eu acreditava e acredito que Lorena precisa de muitas melhorias, mas ao longo da minha campanha, muita gente me questionou, falou: Bruno, você acha legal você ficar desta forma, ir para cima e debatendo? Então hoje, a gente sabe, o Silvinho foi eleito com mais de 24 mil votos, 25 mil votos, então hoje eu não quero praticar dessa política de embates na tribuna. Hoje vou fazer o que o povo pede, vou mostrar o problema, vou filmar ali e não vou ficar me desgastando com o vereador, porque a gente tem a certeza que o vereador junto é melhor, né? Então a gente tem hoje, graças a Deus, né, um grupo que se formou dos 9, agora os vereadores da base do prefeito também estão se alinhando conosco, então a gente tem um grande futuro aí, e como eu disse ontem, a Hélida faz parecer fácil, então é um desafio que eu vou seguir aí como presidente da Câmara no futuro, em 2027, mas muito feliz aí pela confiança dos vereadores em mim. E aí você citou que você não quer fazer essa política do embate, mas até citando a fala do Tão, no dia 1º de janeiro, quando vocês, né, os vereadores foram à tribuna, e você colocou que estava lá também para auxiliar, mas dentro daquilo que, se fosse bom para a população, você iria auxiliar, mas não escondendo uma necessidade de uma crítica ou outra, de uma contestação ou outra, né? Francisco, boa tarde. Edinho, boa tarde. Você, ouvinte do Jornal Atos, boa tarde.
Eu vou deixar bem claro, bem conversando com o Bruno em relação a isso, não ter discussões pessoal com o vereador, respeitar o vereador, a sua opinião, a sua forma de voto, é o que nós estamos projetando, também falo por experiência. Eu quero discutir o assunto de opiniões contrárias, que é objeto de discussão. Por exemplo, ontem nós tivemos um projeto que referia ao salário dos servidores. Eu tenho uma opinião. Outros vereadores tiveram outra opinião. Em nenhum momento eu saí daquela situação de não concordar com o vereador. Eu não concordo, por isso que eu votei. Mas sem a discussão, sem ofender, sem resgatar algo pessoal que ele possa ter. Isso não é salutar. Isso não é positivo. Mas eu vou ter muitos impasses com a prefeitura, isso eu não tenho dúvida. Até pela forma de ver. Não tenho dúvida disso, porque eu conheço muita coisa que está errada na prefeitura, mas não vou fazer sensacionalismo. Né? E aí, o Bruno, dentro dessa linha, né? Inclusive você ontem, no momento que se confirmou a sua eleição, você citou, primeiro, lógico, seu pai, sim, que é um grande, tem se mostrado hoje um grande líder político para formar esse grupo. Eu tive a oportunidade de falar com ele num dos debates, antes de um dos debates em Lorena na corrida eleitoral, e ele falava sobre, olha, talvez se eu tivesse visto de uma outra forma, ele poderia arquitetar a campanha eleitoral de um outro sistema. Mas mesmo na forma como aconteceu, a gente viu que pós-eleição foi quem melhor se movimentou, na minha forma de ver. E tanto é que formou um bom grupo hoje dentro da Câmara. Mas você citou, por exemplo, o Elcio Vieira Júnior, que foi alguém que vocês tiveram bastante confronto dentro da Câmara no período eleitoral, mas que não altera a forma de se comunicar, de poder ter esse contato político, né? Hoje você se mostrando parceiro da Hélida, bastante parceiro da Hélida ali. Então é nessa linha do que você está falando, né? Sim. Francisco, o Elcinho, eu sempre fui assim, ele foi um professor, como o pai dele é. Eu sempre fui muito amigo do Elcio pai, sempre, há muito tempo atrás, há mais de 15 anos, quando o professor ia para a praia, ele me levava, ficava com ele lá, então eu sou muito amigo dele. Quando eu cheguei na Câmara, novo, né, e sem maturidade política, me falaram assim, ó, afasta do Elcio, que o Elcio vai te atrapalhar, e eu novo, saí de perto do Elcio. E a gente teve um embate logo no começo. Porém, o Elcio me conquistou da seguinte forma. Assim como o Elcio, se ele tiver que te falar alguma coisa, ele fala. O Elcio não trata com você por trás. Então, o Elcio, ele foi me ganhando assim. A gente tinha divergências de ideias. Sempre tivemos, eu e o Elcio. Mas a amizade sempre prevaleceu. Então, a gente nunca teve um debate muito quente, vamos dizer assim, na tribuna. Porque o Elcio sempre, a gente, como fala, né, batia a bola antes. A gente trocava a ideia antes. Então a gente tinha essa maturidade. Então o Elcio, a gente é amigo. Né? E você falou do meu pai, né? Hoje eu tenho privilégio, eu sou muito abençoado. Graças a Deus, sempre falo isso. Eu muito mesmo, por ter saúde, foi uma eleição difícil, mas aumentei minha votação, tenho trabalhado. Hoje eu tenho o Tão ao meu lado, que é meu tio, foi presidente da Câmara. É o meu parceiro, me defende, fica bravo quando falam de mim. Tem o Rafa, que é da minha família. Então eu sou muito privilegiado, porque eu passei maus bocados no mandato passado. Né? Então por isso que a minha forma de me defender era a tribuna, né? O embate. Então hoje, ter um Tão lá ao meu lado, ex-presidente, ter o Rafa, ter a Rita, né? A própria Hélida, me faz ter a firmeza e conseguir seguir. E o meu pai, presidente da Câmara também, na minha opinião, como disse ontem, é o maior político da cidade. Eu posso dizer isso com todas as palavras, porque eu escuto isso dos meus colegas. E juntou Elcio Vieira e Wagner da Silva. Não tem para os dois. Muito bem. Aliás, ontem você citou também na sua fala, pós-eleição, a presença feminina na política e na tua vida nesse política. É uma vida jovem na política, sim, né? Tá no seu entrou no seu quinto ano como vereador. Você citou algumas mulheres ali, entre elas a própria Hélida,
E você citou também a Vanessa Andréa, ex-vereadora, que foi importante para você no primeiro mandato, né? Muito. A Vanessa Andréa, eu não tinha essa maturidade política, né? Então, quando alguém falava alguma coisa que eu achava que tava falando do Bruno Lorena, da pessoa. Então, às vezes eu ficava, vamos dizer assim, nervoso. E não tenho vergonha de falar isso. E muitas das vezes, ô Francisco, a Vanessa me olhava e falava assim: calma, meu filho, calma. Ela já me conhecia pelo olhar. Então a gente sempre sentava de frente. Então a Vanessa Andréa, ela foi crucial nos meus 4 anos, no meu primeiro mandato. Tanto para conselhos, ela foi uma mãe. Dia que ela não conseguia falar, de olhar um no olho, sabe? Só do olhar, você sabe, a gente já sentia ali protegido. Ela mandava mensagem, quando eu respondia, às vezes eu saía para poder respirar, porque o embate ali foi intenso. Ela ia atrás de mim: meu filho, eu estou rezando por você. Então, não tem como eu não olhar pelas vereadoras. E eu tenho, como eu disse, a Rita, que conheço, ela cuida das minhas filhas. A Rita é uma mãezona também. A Lúcia sempre me tratou muito bem, carinhosa comigo. E a Hérida, que vem já dessa família Vieira, que eu já tenho um histórico desde o pai, o próprio Alcinho Júnior. E agora a Hérida, que a gente, ela brinca, né? É o 01 e 02, né? Ela foi a mais votada, eu fui o segundo. E agora na presidência, ela é 01, eu sou o 02. Então a gente ganhou essa afinidade. Então as mulheres, eu fui criado por mulheres, né? Minha avó e minha mãe. Então eu tenho esse carinho. Então eu sou abençoado. E aí ontem a doutora Rita, ela até citou que vocês fazem parte hoje de uma Câmara com alguns presidentes. Não é? Ela só me ajuda aqui. A própria Rita, Maurinho, Fradique, você e agora a Hélida. Torna-se futuramente, como ela fez, né? 4 presidentes de Câmara. 4 presidentes de Câmara, e fora quem está de fora da casa ainda aqui, né? Agora, temos o Maurinho Fradique também, presidente da Câmara. São 4. E aí, a pergunta para vocês dois, antes da gente entrar na votação de ontem, Otão e Bruno, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o próprio Maurinho sobre isso. Hoje, da Câmara que você atuou na última legislatura, e era um cenário meio diferente, mas com algumas figuras que lá continuam, e tem uma presença do governo forte, mas hoje, de uma forma diferente, a presença do executivo hoje na Câmara, você entende que é um outro momento do prefeito com relação a apoio, com relação à crítica do que vai vir, mas o momento é outro. Como é que vocês estão vendo esse contato? Porque muito se falou sobre divisão, tivemos a eleição do próprio grupo, como você citou, né, os 9 que mostraram força desde o primeiro dia, tem mostrado força desde o primeiro dia de mandato, né? Eu lembro da chegada de vocês ali na Câmara, né? No dia 1º, mostrando ali não só uma força política, mas um apoio presencial. A presença, né? Como é que vocês avaliam hoje a presença do executivo dentro da Câmara? É de parceria mais diferente do que tínhamos na última legislatura? Olha, Francisco, eu não tenho como dizer que vai ser assim, tá? Mas hoje, o que acontece? O Mauro Fradique, eu tive muito embate com ele, muito mesmo. E a gente às vezes até saiu do campo da bola, como a gente fala, a gente até chegou a citar o pessoal. Mas isso tudo já foi relevado. Por quê? A gente tem um bem maior que chama-se Cidade de Lorena, né? E, como eu disse, nós somos 9. E esse grupo dos 9, Francisco, se consolidou, ele se firmou por conta do mandato passado. Pela falta de palavra, por muitas vezes das pessoas prometerem, vamos fazer isso, vamos trabalhar dessa forma, e não acontecer. Então, os vereadores que voltaram, né, que foram reeleitos, eles já tinham isso na cabeça. Eu não digo assim, a pessoa do Silvio Ballerini, não tenho nada contra ele, já disse isso para ele, para o prefeito, eu não tenho nada contra o senhor. Mas o prefeito, muitas vezes, ele vira refém de algumas coisas que acontecem. Então, o que acontece? Esses 9 se firmaram por isso. Então, o que a gente quer? A gente quer trabalhar pela cidade, principalmente os que foram reeleitos. Os novos, que é o caso do Daniel Munduruku, o Rafael, a gente quer que eles trabalhem com a gente, eles tenham o mesmo pensamento. O próprio Rafael,
que tá trabalhando lá pro rural, tinha o irmão secretário, por irmão ter votado na Hélida, perdeu o cargo. Então algumas coisas que a gente já sabia que poderia acontecer, a gente se firmou. Então hoje, o próprio Maurinho Fradique, que é uma pessoa política inteligente, isso ninguém pode tirar o mérito dele, ele é um cara muito inteligente, ele foi e ele levantou essa bandeira branca pela prefeitura, como ele disse aqui. Ele pensou, como a gente está pensando, bem de Lorena. Então ele veio junto ao grupo, conversou, e a gente, como eu disse aqui no começo, a gente não quer ficar em guerra, porque isso não leva a nada. A gente vai ficar se desgastando, um vereador contra o outro. Se precisar, eu já disse e digo aqui, a gente vai para cima. A gente vai mostrar a nossa força dos 9. Porém, não tem como a gente ficar em guerra. Porque hoje, Lorena, tem muita coisa que precisa ser feita. Muita coisa que precisa ser melhorada. Muita coisa que está parado desde o começo do mandato. Então, hoje, eu acho que a gente vai caminhar junto. Porém, a gente tem um grupo forte, consolidado. A guerra só engessa, né? Aliás, o que precisa movimentar é a administração municipal e a Câmara está lá para ajudar a empurrar. Sim. Né? Independente do... A Câmara, Francisco, desculpa, perdão te cortar, mas a Câmara, desde o começo, a Hélida foi eleita no Palanque do Silvinho. Pois é. Diversos vereadores ali foram eleitos no Palanque do Silvinho. Em nenhum momento esses vereadores mostraram ou falaram algo que querem ir para cima, ou querem destruir Silvinho, ou querem derrubar a prefeitura. Nenhum momento. Todo mundo está com um pensamento. Lorena. Muito bem. Aliás, além do Bruno, né, eleito presidente, vai assumir o cargo no dia 27, no dia 1º de janeiro de 2027, foram eleitos a própria atual presidente, a Hélida, como vice-presidente para o próximo biênio. O Patrick Dantas, que ficou com o cargo de primeiro secretário, aliás, teve, além dele, o próprio Rafael e também o Bruno Camargo. Desculpa que são muitos Brunos nessa Câmara, né? O Bruno Camargo estavam na disputa, retiraram os nomes, tiraram as candidaturas, né? E o Washington da Saúde foi eleito como próximo segundo secretário. Então, naquilo que o Bruno estava citando aqui, que é da Câmara a Câmara ela vai atuar para auxiliar a prefeitura. Não necessariamente auxiliar a prefeitura é auxílio político, mas é um auxílio administrativo. Ontem nós tivemos um projeto importante na casa que foi do reajuste para os servidores. E você teve uma emenda, essa emenda ela foi rejeitada. Só para a gente poder explicar para o servidor que está acompanhando o Atos no Rádio de hoje, para quem é da família de servidor, independente para quem está acompanhando o morador de Lorena como um todo. Ontem o que foi aprovado na casa foi um reajuste, mas não foi obtido um ganho real. Francisco, só antes de entrar nesse mérito, aí, a pergunta que você fez para o Bruno, eu nunca vi ter sucesso quando você vai para uma arena gradear. Você vai para uma arena virar gladiadores, não há sucesso. Então, a política, mais do que nunca, ela precisa criar pontes. Pontes se fala em relacionamento, onde o Bruno Lorena foi feliz na colocação do Maurinho. Entendeu que os 9 vereadores estão unidos, levantou-se a bandeira branca e tentou unificar e construir uma Lorena melhor nesses que nós estamos vivendo hoje, o momento que hoje nós estamos aqui, amanhã só pertence a Deus. Né? Então, mas construir um projeto para Lorena, como ontem eu apresentei uma moção pedindo ao prefeito, porque tudo vai centralizar no prefeito. Tudo vai centralizar nele. O TA para os autistas. Tudo vai centralizar nele. Então, há uma grande necessidade de um ótimo relacionamento que podemos apresentar à população o resultado dos nossos trabalhos, em conjunto com o prefeito. A única coisa que eu peço, e isso eu vou ficar muito atento, que nós temos que ter a palavra, o relacionamento positivo, colocar-se em prática o que nós estamos planejando, né? E ter lealdade naquilo ali. A lealdade política, a lealdade em termos de honrar a palavra. Eu acho que hoje um destaque que nós fazemos, eu faço muito referente ao Elcinho Vieira Júnior, né? Para mim é um cara de uma palavra íntegra. O que ele fala, ele cumpre. Então, Lorena está precisando muito dos políticos
dos secretários, dos gestores, honrar a palavra, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Isso é bíblico. Então, aí nós já vamos conseguir melhorar muito o nosso relacionamento. Em relação ao projeto, como você falou, o objetivo meu tem falha logo no cabeçalho do projeto. Mas o jurídico da prefeitura poderia sim procurar a Câmara, conversar sobre o projeto, aí onde o líder do prefeito acaba sendo uma peça fundamental nisso, porque o prefeito também tem uma série de coisas. Ele não vai lá atender para tratar disso. O jurídico precisa fazer esse trabalho. E ali ele colocou ali aumento salarial e reajuste que seria inflacionário. Mas no projeto todo eu li, porque eu sempre vivi essa questão sindical, que é onde eu quero resgatar junto com o Jorge, porque isso era um trabalho que o jurídico deveria fazer com os sindicalistas, para que eles possam reivindicar os direitos deles, para depois chegar na Câmara. A Câmara estaria só apoiando o projeto, que seria de um consenso do sindicalista com a prefeitura, por ser servidores públicos. E aí os vereadores votariam com a maior tranquilidade em relação a isso, porque teve um consenso entre um sindicato e a gestão pública, o prefeito. Então seria muito positivo isso. Mas o que aconteceu? O projeto estava errado, então eu fiz uma emenda aditiva, onde eu calculei os valores que daria básico, mas não com 100%, mas a prefeitura não tinha feito, que eu acho que a gestão errou muito, a gestão passada, né? PPA, LDO e LOA, para que você embutisse e fizesse o orçamento para que hoje você desse um reajuste de 6%. Então vamos lá, agora no ano de 2025, isso eu assumi um compromisso comigo, eu vou participar, vou calcular a média da inflação do ano de 2025, vou pensar num aumento real que hoje não se vale, não foge muito de 1,5%, 2%, e você calcular e tentar atribuir nesse processo do PPA, LDO e a LOA para que os funcionários passem a ter um aumento. Agora, uma coisa que eu tenho reparado também, cada categoria também tem um regulamento, então precisava o sindicato organizar. Então ontem... É o que você diz, mas é mais unificar, aproximar. Unificar o CSLT, o C estatutário, de ambas. Os guardas municipais é um regimento, a saúde é outro regimento, o trabalho municipal, seria servente, pedreiro, é outro regimento. Aí fica muito difícil um trabalho para que você define um aumento, entendeu? Então, há grande necessidade. E eu acredito que hoje, esse sindicato, eu falo muito no nome de Jorge, porque é um cara de uma índole muito boa, de uma intenção muito boa. Entendido, né? Entendido no assunto, mas precisa. Eu fiz um ofício marcando uma reunião com o prefeito, o qual ele sentasse com o prefeito junto com o jurídico. Eu estou aguardando a resposta, até agora eu não tive. Neste ano, é possível ainda votar um aditivo, um novo reajuste? Não. Então seria agora debater para refazer esse ganho no ano que vem. Agora é isso aí. Na LOA, no PPA, já começar esse processo. Os vereadores agora também fazer um planejamento junto com a Secretaria de Finanças da Prefeitura, uma projeção para que o ano que vem eles tenham a reposição inflacionária e o aumento e do próximo. Porque daí seria a reposição inflacionária deste ano e tentar garantir um aumento real. Que não está fácil hoje. Em vez de ser 1, pode ser 6 agora, né? Tudo depende do prefeito. Mas existe um trabalho em relação a essa formação, que há grande necessidade de participação dos sindicatos. E essa é uma forma, Bruno, como o Tom está citando aqui, inclusive a doutora Rita até falou, o Tom ele acabou ajudando o prefeito nisso aqui ontem, né? É dentro dessa linha, né? Porque apontando um erro, você vai tentar, e ali às vezes vai mexer com uma coisa ou outra de ego, com uma coisa ou outra de forma de se colocar. Sim. Francisco, só pegando um gancho, você foi muito feliz na sua fala agora. Onde eu falei assim, há muitas falhas na prefeitura. Sim, em toda a repartição,
tem falhas. Aí que entra o que você falou. Você ter o conhecimento e corrigir antes que as coisas aconteçam erradas. Porque a discussão ela é necessária, né? A discussão ela é necessária e faltou discussão antes do projeto. Então eu falo, a prefeitura tem muitas falhas? Tem muita falha, mas aí entra a questão de você contribuir para que evite as falhas. O projeto foi uma delas. E a discussão vai ser na política, vai ser no seu trabalho, onde for. Na redação, por exemplo, eu e o Éder, a gente talvez precisaria de um dia de 48 horas só para caber a quantidade de discussão que a gente tem. A Bruna está aqui nos bastidores, né, Bruna? Imagino. E vocês citaram o Mauro Fradique, que você até citou, um vereador inteligente, vai ter que utilizar muito da inteligência política neste ano e no atual mandato, porque vão precisar dessas discussões, vão precisar dessas aproximações. Mexer com ego é muito difícil, e eu falo aqui, jornalista é o bicho que tem mais ego, então a gente sabe, estamos no local de fala para poder falar sobre ego, e na política também, então essas discussões vão ser mais do que necessárias, Bruno. Bom. E aí, com o próprio Mauro, a gente citou o Bruno e então, que a gente vai viver agora, começando, estamos no segundo mês do ano. Segunda sessão. Tem aí um período longo pela frente, mas também vai ser um período marcado por muita gente querer o quê? Querer aquilo que o Silvio Ballerini não é candidato mais. Sim. Também vai entrar, também entra isso cada semana, e talvez, você citou, né, a Hélida foi eleita no palanque de Silvio. E talvez a maior discussão hoje pro grupo do prefeito tem muito pré-candidato dentro do próprio grupo do prefeito. Tem, e além do ego, a vaidade machuca, né? Ou tem muito político vaidoso. E o Mauro foi um desses que não deixou a vaidade passar. Ele foi lá, conversou, e a gente hoje está em harmonia. Pretendemos continuar assim. E a Hélida, por ser a mais votada e por chegar, eu falei pra ela, mulher, você é um canhão, porque ela é quieta, mas ela observa. A gente foi na reunião, eu, Tão e ela, com a secretária de Educação, falando das vagas. Das vagas, ela olhou, observou, e ela depois, a gente gravou um vídeo, ela explicou melhor do que a secretária. Ela é um canhão. Eu falei pra ela, você é um canhão, ela é muito inteligente. Poder de assimilar a informação e repassar. Então, temos várias pessoas ali. E a gente tem essa ideia também. O grupo se formou até pensando em 2028. Então a gente provavelmente terá um nome nesse grupo dos 9. Né? E esse grupo dos 9 é consolidado. Então a gente já pensa no futuro. Entendeu? Eu podia até citar um nome aqui, mas eu acho que não é bom. Muito cedo. A gente cedo. Citar. Muito cedo. Que, aliás, no ano passado citou para mim que poderia ter sido candidato, mas muito bem. Olha, o Bruno e Itão, né? A gente quer convidar já, Bruno, em outras oportunidades você estar aqui conosco, como falamos a presidente, né, a Hélida, que tem feito um trabalho e a gente está acompanhando aqui de perto. Saber para vocês que os microfones do Jornal Atos, da Transvale, vão estar sempre abertos para a gente poder discutir a Câmara, outros projetos, outras discussões, outras sessões. Vão ser 4 anos de muito trabalho, né? Com certeza. E o Jornal Atos vai estar acompanhando vocês, viu? Francisco, eu agradeço essa disponibilidade, até o pastor Éder, que hoje a gente tem construído também um ótimo relacionamento, isso influi entre o jornalismo e nós, vereadores. Mas uma coisa tem que ficar claro, eu tenho muito comigo. Eu vou lutar pela verdade. Se a verdade eu tiver que gladiar contra o prefeito, eu vou gladiar contra ele. Faz parte do jogo, né? Mas eu estou buscando a verdade. Eu não quero sensacionalismo. Muito bem. Bruno, obrigado pela presença, viu? Francisco, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer estar aqui hoje. Queria encerrar dizendo que semana passada tivemos em São Paulo, e o nosso deputado Miguel Lombardi, deputado federal, nos destinou 900 mil para a saúde, para a Santa Casa de Lorena. E na oportunidade ainda encontrei também com o capitão Telhada, um deputado do PP, que virou hoje um grande amigo, também destinou mais 250 mil para a Santa Casa. Então estamos trabalhando, o nosso forte sempre foi e sempre será os deputados, para uma Lorena melhor. Então sempre que puder me chamar, eu virei sim, com todo prazer. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, e a gente vai agradecendo a você que esteve conosco nessa última hora de muita informação, sempre trazendo a notícia da região, a política da região. Lembrando que amanhã o Hélio Bilota vai estar conosco aqui.
há uma expectativa de recebermos amanhã. A gente está só confirmando, vamos trazer para vocês o prefeito da cidade de Aparecida, Zé Louquinho. Esse tá... Rapaz, mas esse, Otão, esse tá com coisa para resolver, viu? Esse é arrojado, hein? Rapaz... é outro também. Aí, aqui se a gente for elencar a cidade que a coisa anda complicado, né? É mais fácil a gente falar onde a coisa tá indo bem do que... E vocês têm muita informação para dar. Muita coisa. O Vale, posso dizer. Pois é. Aliás, o Zé teve uma derrota ontem na justiça com relação à questão da saúde. A gente falou isso aqui ontem e vamos voltar a falar com ele, claro, confirmando a presença do prefeito. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado aos vereadores aqui com a gente, a você que esteve conosco nessa última hora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pela sua paciência. Convidamos você a ficar conosco nas redes sociais, tarde de muitas informações. É o WhatsApp, é Instagram, é Spotify, é o WhatsApp, já disse, né? Facebook, é o próprio YouTube. Não faltam caminhos para você chegar a informação junto ao Jornal Atos. Obrigado pela parceria, amanhã a gente está de volta. Até mais. Atos no rádio, simplesmente objetivo.